Olá a todas e a todos, aqui é o professor Bruno de Jataí de Prata, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Estamos gravando esse conteúdo para apresentar para os alunos do nosso curso de Engenharia de Produção Mecânica da UFC e, porventura, para outros interessados, algumas resoluções de questões de pesquisa operacional de provas anteriores do ENAD. Então, nesse vídeo de hoje, nessa videoaula, nesse conteúdo, nós vamos estudar uma questão de pesquisa operacional da prova do ENAD para Engenharia de Produção Bacharelado do ano de 2017. Seria a questão 28. Vamos ler o enunciado. Em um problema de roteirização e programação de veículos, algumas premissas básicas orientaram as etapas de agrupamento dos clientes a serem atendidos, na mesma rota e a sequência de atendimento. No abastecimento da linha de produção de veículos, um operador logístico coleta peças de 12 fornecedores e as transporta até um centro de distribuição para a consolidação das cargas. Considerando que o volume coletado de cada cliente é idêntico, foram propostas 4 rotas, mostradas na figura a seguir, as quais atendem a restrições tanto de capacidade de carga dos veículos quanto de tempo. Então, nós vemos aqui a rota 1, partindo aí do centro de distribuição e passando por 3 clientes, e as rotas 2, 3 e 4, respectivamente, em situações semelhantes. Então, o problema de roteirização e programação de veículos é um problema de pesquisa operacional, é um problema que requer a utilização de métodos quantitativos para apoiar o processo de tomada de decisões, pode envolver programação linear inteira, algoritmos heurísticos, sistemas de informação geográfica, dentre outras ferramentas, sistemas de apoio à decisão, dentre outras ferramentas ou ferramentais que pode auxiliar os planejadores a trabalhar nesse tipo de problemas. Então, com base nas informações na figura, verifique-se que, o problema pode ser definido como milk run ou milk pickup, pois há diversos clientes que devem ser atendidos em um tempo pré-determinado. B. As rotas propostas atendem aos requisitos do método das economias, também chamado de Clark e Wright. C. O agrupamento proposto é adequado, visto que todas as rotas atendem ao mesmo número de clientes e o mesmo volume de carga. D. O agrupamento de clientes nas rotas 1 e 2 deve ser modificado, pois as rotas não têm o formato de gota d'água. E. O agrupamento dos clientes das rotas 3 e 4 pode ser melhorado ao se alocar em uma mesma rota os clientes mais distantes da central de distribuição. Então, esse conceito primeiro é um conceito aí de pesquisa operacional, de logística. Esse conceito de milk run, ele está relacionado com a programação de roteiros, determinação de rotas de vários produtos que são localizados em pontos geograficamente dispersos. Utilizando um conceito da filosofia just in time, no sentido de buscar minimizar as perdas, reduzir os estoques, os itens em inventário, propiciar uma maior integração entre as partes da organização. O milk run, um único veículo ele vai passar por diversos clientes. Esses embarques são programados, existe a necessidade de serem determinadas as time windows, as janelas de tempo requeridas pelos clientes, e isso não ocorre nessa figura. Nós vemos que temos aí basicamente vários, que ele chama de gotas, várias pétalas, e nós não temos essas informações, essas premissas aí de utilizar uma estratégia de distribuição do tipo milk run. Nesse contexto, a opção A estaria incorreta. Então, assim, olhando para a figura, nós podemos retomar aqui a figura, nós vemos aqui que na rota 1, nós temos o cruzamento aqui entre dois arcos nesse roteiro apresentado.
Então, o algoritmo das economias, o algoritmo de Clark-Wright, ele é um algoritmo heurístico, ele não garante que a solução ótima, ou seja, que o roteiro de custo mínimo, ele é obtido. Todavia, ele utiliza um procedimento que é de substituir arcos dessas rotas, trocar arcos entre si, juntar arcos de tal modo a garantir, digamos, obter rotas que sejam mais curtas. Esse é o algoritmo aí das economias, né? O algoritmo de Clark-Wright, essa troca de arcos, essa junção de rotas para gerar soluções que seriam melhores. E não é o caso do que está apresentado nessa figura. Inclusive, nós vemos que existe aí um cruzamento, né, como já pontuei, o que mostra que essa rota aí é muito ruim. Neste contexto, a opção B estaria incorreta. Então, o agrupamento da rota 1 é inadequado, né? O agrupamento da rota 1 é inadequado, né? Aqui na opção C ele está dizendo o agrupamento proposto é adequado, né? Ele não é adequado porque ele, como eu já comentei na questão anterior, nós temos o cruzamento aqui entre arcos. Então, sempre que existir uma solução de um problema de roteirização de veículos, no qual nós temos o cruzamento entre arcos na rota, essa solução pode ser melhorada. Eu poderia, por exemplo, tirar esse arco e partir desse nó para o centro de distribuição e desse nó para esse nó vizinho. E nós eliminaríamos esse cruzamento. Nesse contexto, o agrupamento da rota 1 é inadequado e a opção C estaria incorreta. A rota 2, vamos ver a opção D. O agrupamento de clientes nas rotas 1 e 2 deve ser modificado, pois as rotas não têm o formato de gota d'água ou de pétala. A rota 1, como nós já vimos nas dois itens anteriores, ela pode ser melhorada. Mas a rota 2, nesse contexto, o agrupamento é adequado. A rota 2 não possui cruzamentos. Desta forma, a opção D estaria incorreta. E vamos para item E. O agrupamento dos clientes das rotas 3 e 4 pode ser melhorado ao se alocar em uma mesma rota os clientes mais distantes. Então, imagine que nós incluíssemos, né, esses dois clientes aí em uma mesma rota. Nós poderíamos eliminar essa viagem de retorno do caminhão desse nó para o centro de distribuição. Se a gente mesclasse esses dois roteiros, nós obteríamos, caso isso fosse possível, caso a restrição de capacidade do veículo não fosse infringida, essa rota aí seria melhor, né? Nesse contexto, a opção E estaria incorreta. Então, é isso. Em linhas gerais, essa questão revisa conceitos de pesquisa operacional, de logística. É uma questão aí muito interessante e espero que esse conteúdo tenha sido de alguma utilidade para os estudos de vocês, tá bem? Agradeço a atenção de todas e de todos e até a próxima oportunidade.